Falando aqui nesse pós-jogo de Ferroviária 2 Internacional 0, jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina, Ferroviária classificada às semifinais. Iniciando a coletiva com o treinador Léo Mendes e os nossos setoristas que enviaram as perguntas, começando com o Diego Coxa dos Campeões da Bola. Léo, esse era um confronto mais equilibrado dessa fase de quartas de final, onde a Ferroviária foi melhor que o Inter para sair com a classificação. Queria que você analisasse como é que foi esse jogo para sair com a classificação. Olá, Diego. Nós conseguimos ter uma pressão muito boa, ter um controle do jogo. Quando tinha que marcar, nós conseguimos marcar, proteger bem nosso gol. Quando tínhamos que jogar, nós tivemos bastante coragem, criamos situações boas de gol. Na nossa opinião, nós poderíamos ter feito até mais gols ali pelas criações e chances claras que nós tivemos. Por outro lado, a gente também inibiu bastante as chegadas do adversário, conseguimos roubar bastante bola no ataque também, isso possibilitou que nós não fôssemos tão encurralados como aconteceu no nosso último confronto contra o Palmeiras, e isso acabou culminando numa boa partida nossa e nessa classificação importante para a semifinal. Segunda pergunta do Diego, agora o Campeonato Paulista e um clássico. Como preparar a equipe para a próxima partida? Então nós vamos tá analisando individualmente o caso de cada atleta, até porque depois do Paulista nós temos uma viagem para a Libertadores e eu acredito que até amanhã de manhã nós já vamos ter uma ideia clara tanto de estratégia quanto das jogadoras que nós vamos ter condições de usar ou a quantidade de minutos que elas poderão jogar para a gente ser bem estratégico e fazer um bom jogo contra o Santos, que é importante para nós também seguirmos dentro da zona de classificação do Campeonato Paulista e até mesmo para a gente ir para Libertadores com uma moral elevada. Agora a pergunta do João Hudson, do Tic Tac Sports. Léo, passada a vitória diante do Internacional e a classificação da Copa do Brasil, o que você projeta do jogo diante do Santos no domingo, aliado ao fato de que a Ferroviária precisa vencer no estadual e fazer uma performance melhor do que foi feita na segunda diante do Palmeiras? Então, contra o Palmeiras nós também tentamos ajustar a equipe pensando nesse duelo contra o Inter, então a gente rodou bem o time também, diminuiu bastante a minutagem de algumas atletas, outras também estavam vindo de lesão, como a Vendito, né, já não tinha jogado contra o Vitória, entrou no decorrer do jogo contra o Palmeiras. Agora contra o Santos nós sabemos que é um confronto direto, né, elas estão com um jogo a menos na tabela de classificação, nós sabemos da importância desse jogo, a gente está valorizando muito a competição, mas ao mesmo tempo nós também temos que ir para o jogo com a equipe que tiver melhor condições, principalmente físicas, de poder suportar, já que nós vamos ter um intervalo de menos de 72 horas para esse duelo contra o Santos. Agora a pergunta do João Silvino, do Tic Tac Sports. A Ferroviária conquista uma grande vitória fora de casa, superando bem a derrota da segunda-feira pelo Paulistão. Quais foram os principais ajustes e evoluções da equipe em relação ao jogo contra o Palmeiras? Então, primeiro é olhar para frente, né? Nós sabíamos que, independente do jogo ali do Palmeiras, a gente tinha esse confronto contra o Inter, que era um duelo eliminatório, que nos dava uma vaga para uma semifinal de uma competição nacional. Nós sabíamos de alguns riscos que nós teríamos ali no jogo contra o Palmeiras. Eu acredito que, principalmente a questão da nossa pressão alta, dos encaixes, de ser mais agressivo, de conseguir recuperar mais bola no campo de ataque. Isso foi um ponto forte nesse jogo, já tinha sido contra o Vitória também, mas contra o Palmeiras nós não conseguimos ter esse nível de ações de agressividade e nesse jogo nós conseguimos de novo. Isso possibilita que a gente consiga deixar o jogo mais no campo de ataque, roubar mais bola lá, não pegar nossa defesa desarrumada. Então acho que esse ponto dessa agressividade ofensiva nossa, de pressionar alto, acabou sendo preponderante para esse jogo. A segunda pergunta do João Silvino é: como a Ferroviária trabalha a parte emocional nesta reta final de temporada, com 3 possibilidades reais de título pela frente? Cada jogo a gente tem que ir virando a chave, né? Nós jogamos hoje pela Copa do Brasil, domingo pelo Paulista, na semana que vem pela Libertadores, ter essa capacidade de virar a chave.
de usar bastante o departamento de psicologia com a Thaís, nós da comissão técnica também, buscarmos ter bastante conversas individuais, sentir de cada atleta, como que tá sentindo, poder tentar auxiliar o máximo possível cada uma delas, entender o contexto que cada uma está ali no momento também para poder ajudar e fazer com que elas consigam performar da melhor maneira possível. Então assim, é muita gente trabalhando, é muita conversa, porque como temos pouco tempo para ter treino ou praticamente sem treino, essas conversas elas são fundamentais para deixar a equipe bem alinhada para esses confrontos que nós vamos ter na sequência. Agora a pergunta do Felipe de Abreu do Entre Linhas. Léo, primeiro parabéns pela brilhante vitória. Queria que você mensurasse a importância desta vitória antes da viagem para a Libertadores. Então, eleva um pouco a moral da equipe, né? A equipe está num momento ainda de construção dentro daquilo que a gente quer. E fazer um jogo da maneira que foi feita hoje, num jogo com caráter eliminatório, né? Tentando fazer um jogo corajoso ali, com boas ações, um jogo muito próximo daquilo que eu acredito que seja o ideal, nos dá muita confiança para a sequência, para a gente ter esse duelo contra o Santos e também para a Libertadores, onde que é fundamental a importância a gente buscar uma classificação também, tá passando de fase, tá jogando jogos de alto nível na Libertadores, que esse grupo merece bastante pelo que tem feito nesses 3 meses aqui que eu tô na frente da equipe. Por último, a pergunta da Suleima Sena do Donas FC. Léo, parabéns pela classificação. Como avalia a postura das suas jogadoras hoje e olhando para frente? Qual ponto considera que precisa ser mais trabalhado pensando na Libertadores? Eu gostei muito do nível de concentração das atletas, elas mantiveram esse nível o jogo todo, nós não tivemos ali momento de ficar passando sufoco, de sofrer uma pressão do Internacional. Eu acho que isso foi um ponto muito forte. E eu acredito que para a Libertadores, principalmente a efetividade nas criações de chances claras de gol, acho que é importante a gente ser um pouquinho mais letal. Nós temos essa consciência que se a gente melhorar isso, nós vamos chegar muito forte para a Libertadores. Desta forma, então, encerramos a coletiva com o treinador Léo Mendes. Agradecemos aos jornalistas que vieram as perguntas, à Nação Guerreira e, é claro, aos nossos patrocinadores que fortalecem cada vez mais o futebol feminino da Ferroviária. Até a próxima, Nação!